As marcas chinesas já respondem por 10% dos carros vendidos aqui no Brasil. A gente conversa sobre esse dado com Marcos Piellucci, professor da FIA Business School. Professor, peço perdão se eu errei a pronúncia do seu sobrenome. Eu estou correto? Está correto, sim, Vitor. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Na verdade, esse sobrenome vem lá da Alemanha e, sinceramente, a gente não sabe qual é a pronúncia correta. Então tá certo, tá valendo. Eu confesso que o meu alemão anda um pouquinho arranhado, professor, senão a gente até estava na mesma página. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite e conversar com a gente. Professor, esse dado é bastante relevante, se a gente parar para pensar nesse incremento recente da indústria automotiva chinesa. Havia um preconceito com o carro chinês né, nós dois somos jovens, a gente lembra desse preconceito com os carros chineses. O que aconteceu para esse mercado mudar de uma forma tão expressiva? Olha, Vitor, eu agradeço por você me colocar na mesma geração que você, viu? Porque eu já passei dos 50. Mas o que acontece, Vitor? Aí a gente tem aí uma combinação de fatores, né? Em primeiro lugar, elas entram com preço competitivo, da mesma forma que aconteceu lá atrás com os carros coreanos, com veículos coreanos, mas essa combinação foi de preço competitivo, tecnologia também embarcada e a grande velocidade de adaptação, né? Elas chegaram logo oferecendo SUVs e carros elétricos em faixas de preço que são muito interessantes para o consumidor brasileiro. E isso atraiu aqueles consumidores que tinham só opções nas marcas tradicionais, né? E aos poucos, essa confiabilidade, a tecnologia foi se mostrando um atributo bastante interessante para os consumidores, e isso foi fazendo eles ganharem mercado. Além disso, teve a questão da capilaridade da rede de concessionárias, né? Hoje, as marcas chinesas são praticamente em participação, elas vêm só depois da união aí de Fiat Chrysler com Peugeot e Citroën, e também depois da General Motors e Volkswagen. Então, em quarto lugar já vem as concessionárias chinesas. Então, é uma capilaridade muito grande, uma rede muito grande de concessionárias, e isso faz com que essas marcas estejam mais próximas do consumidor, além dos atributos dos veículos em si. Professor, você disse que há, né, uma possibilidade da China apresentar esses mesmos veículos com preço competitivo. Eu queria entender se essa diferença ela é tão relevante na hora do consumidor, evidentemente, tomar a sua decisão e escolher um carro. Sim, com certeza, né? Porque hoje os veículos tiveram uma valorização muito grande, né? Os preços aumentaram numa velocidade muito grande, e esses veículos com as marcas chinesas se tornaram extremamente atrativos, né? Extremamente interessantes, e esse, lógico, é um aspecto determinante na decisão. Se a gente considerar também que boa parte dos veículos que são adquiridos são financiados e que as taxas de juros aumentaram no Brasil, isso faz com que os veículos, de forma geral, encareçam mais ainda, ou seja, pesa mais no bolso do consumidor. Então, a questão do preço acaba fazendo mais diferença ainda nesse contexto. Marcos, a gente acompanhou, por exemplo, essa transformação, né, da famosa fábrica da Ford, lá na Bahia, numa fábrica da BYD. Eu queria entender se essa presença dessas marcas em território brasileiro, ela pelo menos atenua aquela possibilidade de, quem sabe, essas marcas representarem algum tipo de risco, por exemplo, para a indústria nacional. Fazendo aqui um papel de advogado do diabo, né? Queria entender exatamente essa correlação entre essa instalação, por exemplo, de fábricas no país,
esse argumento de que poderia ser nocivo para a indústria nacional, que poderia ser uma prática uma prática enquadrada nos critérios de dumping. Eu queria entender um pouco esse contexto. Olha, Vitor, tudo depende da perspectiva, né? Se você adotar a perspectiva do consumidor, o consumidor sai ganhando, né? Porque ele vai ter um produto, vamos dizer, a um preço mais competitivo, e que tem a tendência de se tornar melhor. Obviamente que, como você falou no começo, tem essa questão do preconceito, tem vários desafios aí, por exemplo, a questão de suprimento de peças, de reposição, a questão do preço de revenda, da liquidez desses veículos no momento da revenda. Então, tem desafio, sim, mas trazer produtos a preços mais competitivos do ponto de vista do consumidor é vantajoso. Para a indústria nacional, obviamente que isso vai trazer mais desafios do que oportunidades. Qual é o desafio? Competir no mesmo nível de tecnologia, de qualidade e trazer preços também mais competitivos. Então, isso traz uma pressão muito grande para a indústria nacional, mas a gente tem que enxergar isso como uma situação que é quase que inevitável, né? Obviamente que a gente tem aí a imposição de tarifas de importação. A partir de 2027, nós teremos um imposto de 35% sobre os veículos, o que, sem dúvida, vai, de certa forma, atenuar essa pressão. Mas, até lá, as montadoras nacionais vão ser pressionadas para produzir produtos que tenham o mesmo nível de qualidade, preços competitivos também. Então, é lógico que, como eu falei, depende da perspectiva. Se você olhar do ponto de vista da indústria nacional, isso é um grande desafio, né? Mas, no longo prazo, isso tende a trazer benefícios para o consumidor também. Por quê? Porque essa indústria nacional vai se reinventar, vai inovar, vai buscar superar esses desafios e produzir carros também com o mesmo nível de qualidade e preços competitivos. Conversei aqui com Marcos Pielucci, professor da FIA Business School. Agradeço, professor, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço, Vitor. Um grande abraço. Abração. E olha, as principais bolsas dos Estados Unidos fecharam em baixa pela segunda sessão.